Você já imaginou que Eva pode não ter sido a primeira mulher da humanidade? E se eu te disser que existe um mito antigo, tão proibido, tão incômodo, que foi apagado, silenciado e tratado como heresia por séculos? Uma história que revela uma mulher criada do mesmo barro que Adão, mas que se recusou a se ajoelhar. Uma mulher tão poderosa que foi transformada em demônio, para que ninguém jamais descobrisse seu nome. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer Lilith, a primeira esposa de Adão, e o motivo real pelo qual ela desapareceu dos textos sagrados. E eu te garanto, depois disso você nunca mais vai olhar para a história do Éden da mesma forma. No início, quando o mundo ainda respirava como uma criança recém-nascida, Deus tocou o barro da terra, e desse toque surgiu Adão. Mas o que quase nunca é dito, o que muitos tentaram apagar, é que Deus também moldou uma mulher naquele mesmo instante. Quando Lilith abriu os olhos, o Éden pareceu prender o ar. A luz se inclinava sobre ela como se reconhecesse algo antigo, poderoso e indomável. Os animais silenciavam. Até o vento parecia hesitar, como se entendesse que aquela mulher não veio para seguir, mas para existir plenamente. Adão a olhou esperando que ela o acompanhasse. Lilith o olhou de volta, esperando que ele caminhasse ao lado dela. E foi aí que tudo começou. Desde o primeiro passo ficou claro. Adão queria liderança. Lilith queria igualdade. Quando ele tentava decidir o caminho, ela perguntava: "Por que você escolhe por nós?" Quando ele tentava impor sua vontade, ela respondia com firmeza: "Fomos criados do mesmo barro. Por que eu deveria te obedecer?" Esse simples questionamento abalava o paraíso. À medida que caminhavam juntos, o Éden testemunhava a primeira tensão da existência humana. Um homem que acreditava ter autoridade e uma mulher que sabia que não nasceu para ser menor. Lilith andava pelo jardim com uma postura que ninguém esperava. Suas escolhas eram próprias, sua voz era firme, sua consciência era desperta. À noite, ela contemplava o céu como quem conversa com o próprio universo. E isso inquietava Adão. Para ele, a ordem era simples. Ele liderava, ela seguia. Para ela, a verdade era outra. Ninguém que nasce livre deveria se curvar. E assim, no lugar mais perfeito já criado, começou a primeira guerra silenciosa da humanidade. Não por poder, não por território, mas pela pergunta que mudaria tudo. Por que eu deveria me submeter? Essa pergunta ecoou tão forte que o Éden nunca mais seria o mesmo. O conflito entre Adão e Lilith crescia silenciosamente, até que um dia o Éden inteiro pareceu sentir o peso daquela tensão. Adão exigiu submissão. Lilith respirou fundo, e naquele instante soube que algo dentro dela jamais aceitava viver acorrentada. Era instinto, era identidade. Era o reconhecimento de que o mesmo Deus que soprou vida em Adão havia soprado vida nela também. Então veio o momento que mudaria a história da humanidade. Lilith pronunciou o nome sagrado de Deus, o nome que nenhum ser ousava dizer, e com isso, ela invocou o direito de partir. O vento se levantou, as árvores estremeceram, e antes que Adão pudesse impedir, Lilith ergueu o rosto, abriu as asas da liberdade que sempre existiram dentro dela e voou para longe do Éden. Seu destino, as margens solitárias do Mar Vermelho. Ali, entre águas inquietas e silêncio profundo, Lilith encontrou o que Adão jamais ofereceu, a si mesma. Mas no Éden, a ausência dela se tornou um vazio insuportável. Adão vagava pelo jardim, murcho, sem propósito. Sua solidão ecoava tão alto que chegou até o céu. E então Deus interveio. Determinando que o homem não deveria permanecer sozinho, ele enviou 3 anjos para buscar Lilith. Eles a encontraram nas sombras do Mar Vermelho e disseram: "Retorne, submeta-se a Adão e volte ao Éden." Lilith apenas virou o rosto. Não havia ódio em seus olhos, apenas certeza. "Eu não fui criada para ser propriedade de ninguém." Eles imploraram, mas ela permaneceu firme, a primeira mulher da história a escolher sua própria liberdade, mesmo que isso custasse tudo. Quando ficou claro que Lilith não voltaria, o Éden recebeu uma nova ordem. Adão sofria, e Deus, vendo sua angústia, moldou uma nova companheira. Desta vez não do barro, mas de dentro do próprio homem. Assim nasceu Eva, feita da costela de Adão, criada para ser parte dele, para caminhar ao seu lado, e não para desafiar sua autoridade. Enquanto isso, Lilith observava tudo de longe. A mulher que escolhera a liberdade, agora considerada uma fugitiva,
e logo seria chamada de algo ainda pior. Mas essa história, a da demonização de Lilith, ainda estava apenas começando. Quando Eva tomou o lugar de Lilith no Éden, o jardim voltou a parecer perfeito. A saída de Lilith não foi apenas uma partida, foi um rompimento cósmico, e o universo inteiro pareceu sentir. Longe do Éden, nas margens do Mar Vermelho, o vento rugia como se carregasse sua fúria. As águas escuras batiam contra as pedras, refletindo o brilho de seus olhos, agora cheios de dor, liberdade e uma nova identidade nascendo. Lilith, a primeira mulher, estava sozinha, mas não estava derrotada. Ela caminhava pela escuridão com passos firmes, e com cada passo, o mito ao redor dela crescia. Criaturas da noite cochichavam seu nome, e a escuridão parecia tratá-la como uma rainha esquecida. No Éden, porém, Lilith virou uma ameaça. A pergunta era simples: como explicar ao mundo que a primeira mulher criada por Deus fugiu, se rebelou e escolheu ser livre? Não podiam admitir isso, não podiam permitir. Então começaram a reescrever sua história. Lilith, antes um símbolo de igualdade, foi pintada como uma criatura sombria, um demônio feminino, uma devoradora de crianças, a própria mãe das sombras. E assim o mito se tornou uma arma. Amuletos com nomes angelicais eram colocados nos pescoços de bebês recém-nascidos. Não contra monstros, mas contra ela, contra a mulher que um dia ousou dizer não. Mas a lenda ficou ainda mais intensa. Alguns textos antigos contam que Lilith, ao ver Adão e Eva vivendo o paraíso que um dia fora seu, sentiu um misto de dor, indignação e justiça. Foi então que a história proibida começou. Sob a forma de um vento frio que atravessou o Éden, ela voltou. Alguns dizem que assumiu a figura de uma serpente, não uma criatura rasteira, mas uma entidade antiga, carregada de conhecimento e propósito. Ela não veio para destruir, veio para despertar. Veio para mostrar que uma mulher silenciada, apagada e demonizada, ainda pode mudar o destino do mundo. Quando ofereceu o fruto a Eva, não foi apenas uma tentação, foi um ato simbólico. Uma mulher ignorada libertando outra mulher aprisionada. E Lilith, aquela que tinha asas invisíveis e alma indomável, se tornou o nome proibido, o medo escondido, o sussurro que ecoou por séculos. A mulher que Deus criou e que a humanidade tentou apagar. Mas sua história não acabaria ali. Pelo contrário, ela atravessaria séculos, religiões, culturas, renascendo como símbolo, como deusa, como ameaça e como resistência. A história de Lilith está longe do fim. E na próxima parte, você vai ver como ela se tornou não apenas uma figura demonizada, mas um ícone que voltou para reivindicar seu lugar. A história poderia ter terminado no Éden. Lilith poderia ter sido só um nome esquecido, mas figuras como ela nunca desaparecem. Seu nome atravessou culturas, impérios e religiões. Nos textos antigos, séculos depois, no alfabeto de Ben Sira, Lilith ressurge não como esposa, mas como enigma. É ali que nasce o mito da primeira esposa de Adão, a mulher que fugiu, que enfrentou anjos, que recusou submissão. Na Mesopotâmia, babilônios, sumérios e assírios já falavam de figuras semelhantes. Entidades noturnas, deusas da fertilidade, espíritos da lua. Na Idade Média, Lilith foi acusada, temida, invocada. Para muitos, um demônio, para outros, uma guardiã da noite. Os homens a temiam, as mulheres a sussurravam. Nos concílios da igreja, quando decidiram o que entraria na Bíblia, Lilith foi apagada. Por quê? Porque representava o impensável. Uma mulher que dizia não, que não aceitava ser dominada, que escolhia a própria liberdade, mesmo perdendo o paraíso. E então veio o inesperado. Séculos depois, Lilith renasceu na luz, tornou-se símbolo do feminismo moderno. Não mais demônio, mas a primeira mulher livre. Hoje, Lilith representa a mulher que não baixa a cabeça, que não aceita imposições, que prefere o exílio à submissão. E no fim, Lilith se torna mais do que um mito. Ela vira um espelho, mostrando que toda tentativa de silenciar uma mulher apenas alimenta sua força. Sua jornada, antes condenada ao esquecimento, agora é celebrada. O grito que atravessou desertos, impérios e séculos. A chama que se recusou a apagar quando todos queriam escuridão. O nome que renasce cada vez que uma mulher escolhe sua própria voz. Lilith não foi esquecida. Lilith não foi vencida. Ela é a prova de que histórias proibidas sempre encontram um jeito de voltar. Lilith,
a mulher que o mundo tentou esconder e que o tempo fez impossível de apagar.